Gente, mas eu não falei nada que a gente chama no laboratório. Jalaco. Eu tava zoando, eu falei pra eles ainda que eu ia tirar com a cara de vocês. Vai ser leva você, irmão. Eita, como tira com a cara. Gente, ó. Então, o Le Chatelier larga o celular. O Le Chatelier é um dos princípios fundamentais para a gente conseguir entender o equilíbrio químico. Lembram do equilíbrio químico? As duas setinhas lá? Então, o princípio de Le Chatelier, ele fala que se a gente coloca alguns fatores durante o equilíbrio químico, a gente consegue alterar a produção de ou produto ou reagente. São 3 fatores. Quais são os que a gente já estudou? Temperatura. Muito bem. Temperatura. Concentração. Isso. Concentração. Quantidade. Isso, a quantidade, que é o volume ou a pressão, né? Ó, tá muita gracinha aí no fundo, hein? Esse diabo aqui, ó. Já é entidade. Esse Aqui, ó. É a sombra do... Tem uma questão na minha prova, inclusive, que fala justamente sobre isso. Isso. Isso daqui, ó. E isso daqui. Eu já entendi. Então, assim... Nossa. Tá bravo. A entidade aqui dentro. Bom, gente, ó, nessa reação de formação da amônia aqui, então vamos utilizar o primeiro fator. Se a gente pega isso daqui e aquece a amônia, o que vai formar? Mais produtos ou mais reagentes? Mais produtos. Então, ó, se eu aqueço, vai formar produtos. Nesse sentido, então, se eu coloco... Caralho. Se eu coloco temperatura aqui, se eu começo a aquecer... Vai mudar o produto. Isso. A gente que aqui... essa reação, ela tá 50-50 aqui. Tá formando 50 de produto e 50 de reagente. Se eu coloco temperatura aqui... vai deslocar para cá, vai formar mais produto. Agora, se eu pego isso daqui e coloco numa bacia com gelo, o que vai acontecer? Vai produzir mais reagente. Vai produzir mais reagente do que produto. Então, se eu tiro a temperatura, esfria, forma reagente. Então, essa equação que está 50-50, se eu coloco ela num banho de gelo, vai diminuir a quantidade de produtos e vai formar mais reagente para cá. Tudo bem? O segundo fator é a concentração. O que acontece na concentração? A concentração, ela fala sobre a quantidade que a gente coloca de uma determinada substância. Nesse caso aqui, ó, se eu aumento a quantidade de N2, o que vai acontecer? Oi? Vai ficar desequilibrado. Mas, quando a gente tem um desequilíbrio, o Le Chatelier, ele fala que a gente vai aumentando a quantidade de alguma coisa aqui para retomar o equilíbrio. A gente vai aumentar a quantidade de produtos depois. Vai formar mais produtos. Então, se eu aumento isso daqui, ó, os dois, aqui vai ficar desequilibrado. E aí, com isso, a gente vai retomar o equilíbrio, aumentando a formação de produtos.
Oi? Se você aumenta a quantidade de reagentes, você aumenta a quantidade de produtos. É como se você fosse fazer um bolo. Se você não aumenta a quantidade de ingredientes, o bolo não vai ficar maior? O bolo é o nosso produto final. Então você aumenta a quantidade de ingredientes para o bolo ficar maior. E aí o produto vai ficar maior. Tudo bem? E se eu aumentar a quantidade de produtos? Vai formar mais reagentes. Então, ó, se eu aumento a quantidade de produtos, não, mais reagentes, eu vou ter mais produtos. Se eu tenho mais produtos, eu vou aumentar a quantidade de reagentes. Tudo bem até aqui? Não? Sim. Tá. Então eu vou passar o nosso último fator, que é o volume e a pressão. Alright. Corta! Segunda-feira, cara. Segunda-feira foi bonito que você dormiu. Ó, tá filmando tudo, professor. Tá filmando Vai? tudo. Você tá falando no braço aí?